Sejam todos bem-vindos. Esse é o meu entendimento do mês 5 da mentoria privada do ICT, Core Contents de 2016. Alguns comentários são necessários antes de começar. Primeiro, já devem ter notado que essa é uma aula individual e eu tenho alguns motivos para isso. O primeiro é que fica difícil e não agrega tanto eu fazer um compilado a partir daqui, não só pela quantidade de conteúdo, nesse mês são 18 aulas, sendo alguma delas mais de 2 horas cada. Também o conteúdo começa a ficar mais denso e detalhado, com observações mais elaboradas e se eu juntar tudo, iria perder muito valor. Outro motivo é que o mês 1 ao mês 4 já possui toda a estrutura fundamental e só com isso você já deveria ser capaz de ler o mercado suficientemente bem para tirar algo dele. A partir daqui estaremos lapidando nosso conhecimento e pretendo abordar cada conceito de maneira mais elaborada. Por último, assim eu consigo entregar mais rapidamente. Faço isso nas minhas horas vagas, então imagine que não é muito animador iniciar o resumo e planejamento necessário para fazer um compiladão de 18 vídeos. Então, sem perder mais tempo, vamos para a primeira aula. Mudanças trimestrais e range de dados do IPDA. Nessa aula, iremos falar sobre o IPDA Data Range e a mudança trimestral que ocorre no mercado. Se acreditamos que é um algoritmo provendo eficiência e entrega do preço, o efeito trimestral é universal. Imagine se o mercado fosse aleatório, como qualquer um poderia ter uma vantagem nele. Análise estatística é analisar algo que já aconteceu para, de certo modo, prever o que é provável que está por acontecer. Se o mercado fosse de fato aleatório, não teria por que nenhum de nós estar tentando ser lucrativo nele. O que acreditamos é que o mercado é 100% controlado e, baseado nisso, existem padrões de movimentos que se repetem de novo e de novo. Se pudermos concordar nisso, que o mercado é controlado por algum algoritmo que permite o preço se mover em um determinado range durante o dia, muitas vezes algumas coisas podem acontecer ao longo do dia e lançar o preço além desse range, mas na maioria das vezes o IPDA tem um range que trabalha e, se soubermos qual é esse range, poderemos focar especificamente em quais pontos de referência o preço pode alcançar. Sobre isso que essa lição se trata, há uma mudança trimestral que acontece em todas as classes de ativos. O mercado precisa criar um novo interesse, um novo senso de urgência, de oportunidade perdida para muitos traders. Então, a cada 3 ou 4 meses o mercado tende a mudar de comportamento direcional. Iremos estar olhando para os níveis de tempos gráficos longos para antecipar swings intermediários. Não importa se o mercado está primariamente de alta ou de baixa, ainda poderemos encontrar retrações significativas intermediárias contra a tendência primária. Se você compreender esse componente, você será capaz de aguentar retrações profundas em posições de longo prazo. Você também compreenderá que essas retrações intermediárias são oportunidades para, por exemplo, retirar parte da posição quando estivermos aguardando por essa retração e, quando ela ocorrer, recomprar a posição para capitalizar no movimento primário quando ele terminar a retração. Então, a cada 3 ou 4 meses haverá uma mudança direcional que pode causar uma consolidação ou retração. Quando o mercado está em uma tendência forte e essa mudança ocorre, não devemos esperar uma retração muito grande, mas sim uma formação de uma consolidação. Se pudermos focar como o Smart Money está se posicionando, onde ele está acumulando para comprar, por exemplo, se pudermos imitar o que eles estão fazendo, obviamente teremos alta probabilidade. Olhamos para a acumulação do Smart Money e para programa de compra, quando o mercado apresenta consecutivas sessões ou dias de compra. Você pode ver um programa de compra em qualquer tempo gráfico, mas estaremos primariamente focando no tempo gráfico diário. Então, se estamos esperando um programa de compra, estaremos esperando alguns dias de alta consecutivos, que pode ser o início de uma nova tendência, que pode levar alguns dias ou até meses. Alguns dias consecutivos já podem ser considerados um programa de compra se identificarmos que o preço está buscando liquidez acima da máxima recente. Usaremos SMT para identificar esses programas de compra. Quando estamos procurando por acumulação do Smart Money para programas de compra, o que estamos esperando é ver alguma medida de manipulação num ativo subjacente contra o índice referência ou contra o ativo de referência correlacionado. Quando tratamos de Forex, por exemplo, podemos olhar para os pares como ativos subjacentes, que é o que a gente vai estar operando, e o dólar index como benchmark, ou como ativo de referência, e localizar manipulações ou a falta delas nele. Para tanto, vamos analisar as 3 interpretações possíveis entre ativos correlacionados para programas de compra. Num primeiro cenário, podemos buscar quando o ativo referência fizer uma mínima mais baixa e o ativo que estamos negociando fizer uma mínima mais alta. Quando isso ocorre, identificamos a acumulação, que indica força, e devemos esperar um movimento altista.
Podemos usar de exemplo quando o USD e JPY, por exemplo, fizer uma mínima mais alta, enquanto o dólar index faz uma mínima mais baixa. Isso seria um programa de acumulação de compra. Isso indica acumulação de força no USD e JPY, enquanto o dólar deve estar provavelmente somente buscando liquidez abaixo das mínimas. Quando analisarmos dois ativos inversamente correlacionados, iremos buscar quando o ativo referência faz uma mínima mais baixa, o ativo que estivermos operando, que nesse caso tem correlação inversa com o dólar, que irá estar fazendo uma máxima mais baixa. Podemos usar de exemplo quando o dólar index fizer uma máxima mais baixa, enquanto o GBP/USD faz uma mínima mais baixa. Isso indica que a Libra estava indo abaixo de mínimas anteriores para tomar liquidez. Então podemos antecipar um rompimento falso de baixa e subsequente movimento de alta para a Libra. Quando a referência fizer uma máxima maior e o ativo adjacente fizer uma mínima maior, sendo ativos inversamente correlacionados, como no caso anterior podemos usar o GBP/USD de exemplo, o oposto ocorre. O dólar estaria tomando liquidez acima de máximas, enquanto o GBP/USD acumula para alta. Podemos pensar o oposto para modelos de distribuição para venda, exatamente o oposto do que foi falado aqui para os ativos de compra. Isso é basicamente SMT. A gente vai falar mais disso ainda mais para frente. Vamos falar de alguns exemplos para ficar mais claro para modelos de compra. Se o dólar faz uma mínima mais baixa, enquanto o USD/CHF faz uma mínima mais alta, esperamos força para o franco suíço e o dólar deve falhar um rompimento de baixa. Se o euro/USD faz uma mínima mais baixa e o dólar faz uma máxima mais baixa, esperamos alta para o euro e baixa para o dólar. E se o dólar fizer uma máxima mais alta e o euro faz uma mínima mais alta, como são inversamente correlacionados, esperamos alta para o euro e baixa para o dólar. Para modelos de venda, a gente pode utilizar o dólar fazendo uma máxima mais alta e o franco fazendo uma máxima mais baixa. Esperaremos que o dólar irá falhar o rompimento de alta e o USD/CHF deve acompanhar a baixa, deve estar distribuindo para venda. Euro fazendo máxima mais alta, enquanto o dólar faz mínima mais alta. Esperamos que o euro esteja tomando liquidez e falhará o rompimento e teremos um dólar forte. E por último, se o dólar fizer uma mínima mais baixa, enquanto o euro faz uma máxima mais baixa, esperaremos que o rompimento de baixa no dólar irá falhar e o euro distribuindo para a venda. Temos aqui o gráfico do dólar de 2016, marcado um ano inteiro, a cada 3 meses. Então a gente marca ali no começo do ano, no primeiro dia, e a cada 3 meses, ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril marcamos, maio, junho, julho marcamos, julho, agosto, setembro, outubro marcamos, outubro, novembro, dezembro, janeiro novamente. Podemos também estar marcando a cada 4 meses ao invés de 3, e você pode ver como o mercado também assim se estrutura e apresenta uma mudança a cada ciclo. Aqui temos o mesmo ativo agora no gráfico semanal, dividido a cada 4 meses. Descemos no diário. O diário é chave para qualquer modalidade de trader. Veja como podemos ter estruturado baseado nas mudanças quaternárias. O diário não dá lá tantos bons setups ao longo do ano como o intraday, mas veja como podemos trabalhar o direcional a cada ciclo deles. Podemos praticamente ter uma visão de um lado na maior parte do tempo. Cada mudança a gente vai estar esperando o comportamento se manter. Vamos então aprofundar um pouco mais no que seria essa mudança quaternária. Iremos traçar no gráfico uma linha vertical no começo do mês anterior completo, mais recente, ou seja, um mês inteiro que já tenha sido fechado. O modelo começa por janeiro, por exemplo, mas pode ser qualquer mês, ainda não saberemos o ponto correto de mudança, mas a gente vai calibrar isso. No momento que estou preparando isso, estamos no meio de maio, então deveríamos ancorar pelo 1º de abril, que é o último mês completo, né? Maio ainda não terminou, então o mês completo anterior que a gente tem é abril. Mas, por exemplo, aqui a gente vai estar usando janeiro, é só para dar um exemplo de como a gente faria hoje. Então a gente vai falar sobre esse conceito de look back, né, o olhar para trás, pegarmos esse primeiro dia de trade do mês anterior e iremos verificar os 60, 40 e 20 dias de trading para trás desse dia. Fazemos isso, pois o algoritmo utiliza até 3 meses de dados passados. Há alguns momentos em que iremos buscar ranges maiores, mas por hora esses são os pontos que iremos utilizar. Então aí no exemplo atual seria os 60 dias anteriores, 20, 40, 60 estão marcados aqui.
São 60 dias de operações, mais 90 dias corridos aproximadamente. Temos aqui 89 dias, que são 3 meses. Dentro desses ranges, iremos identificar o que o mercado anda fazendo em termos de fluxo de ordens institucional, o que ele estava fazendo 60 dias até agora, ou trabalhar com um mês mais recente, marcado no gráfico. Olhamos para os ranges de 20, 40 e 60 e procuramos pelos pontos de referência institucional ensinado no mês anterior, no mês 4. Antigas máximas e mínimas para basicamente identificarmos regiões de piscinas de liquidez, ou se os topos e fundos tiverem muitas caudas, iremos identificar rejection blocks para buscar falsos rompimentos, bullish e bearish order block, ou order blocks de alta e de baixa, também estaremos analisando, e também fair value gaps ou liquidity voids. Então, recapitulando, nós estaremos utilizando como âncora o início do mês anterior completo e a partir daí os 20, 40, 60 dias anteriores a ele. Quando tivermos isso, olharemos nesses 3 meses onde está a máxima e onde está a mínima. Se o mercado estiver altista, irei marcar tudo a partir da mínima. Se estiver baixista, estarei marcando a partir da máxima. Haverá meses em que o mercado está mais para uma consolidação, iremos usar isso também, mas por hora devemos olhar dentre esses 60 dias e identificar o que é mais significante. O mercado formou uma mínima ou uma máxima. Qualquer que for mais óbvio para você, iremos colocar uma linha na máxima ou na mínima. Temos aqui novamente o dólar em 2016, no exemplo está delineado no começo do gráfico o dia 1º de dezembro. Seria aqui a nossa âncora, então, né, o primeiro mês completo, para utilizar esse exemplo, caso a gente estivesse nesse mês aqui. Aí puxamos o 20, 40, 60. No exemplo, os 60 dias anteriores, o mercado negociou em alta mais ou menos a partir de 15 de outubro, onde fez essa mínima intermediária. O mercado negocia altista até fazer uma máxima intermediária ou de curto período aqui, no dia perto do 1º de dezembro. Se olharmos para os 40 dias anteriores, notamos que o preço consolida e negocia altista. Se olharmos para os 40 dias anteriores, notamos que o preço consolida e negocia altista. Nos últimos 20 dias de mercado, continuou altista. Então, se estamos altistas, onde que a liquidez estará? Como o mercado negociou altista nesse ciclo, ele deixou essa mínima no dia 15 de outubro. Aqui temos nossa piscina de liquidez. E a partir de dezembro, o mercado negocia baixista. Identificamos que ele está baixista a partir do rompimento de uma mínima significativa. A partir desse momento, qualquer retração ou movimento altista devemos antecipar em sequência a um movimento baixista. Poderia ser uma consolidação, mas ainda assim esperamos preços mais baixos em alguma medida. Quando identificamos essa mudança baseada nos últimos 3 meses, que como acreditamos é o quanto o algoritmo olha para trás para referência, podemos esperar uma mudança no comportamento pelos próximos 3 meses que apresente uma potencial correção. Iremos buscar os pontos de referência estudados no mês 4. Quando olhamos para o 20, 40, 60 e marcamos as mínimas deles, os pontos de liquidez de venda abaixo dessas mínimas, os pontos importantes de venda, de liquidez de venda. Depois que fizermos isso, tivermos nosso IPDA de 20, 40, 60 marcado, identificamos o fluxo de ordens e denotamos os pontos de referência institucionais recentes. Depois iremos lançar para frente. Agora a gente vai estar falando do cast forward, que seria lançar para frente. Antecipamos a próxima mudança em 20 a 60 dias à frente. Lançaremos para frente 20 dias quando a última mudança ocorreu 40 dias atrás. Ou lançaremos 40 dias quando a última mudança ocorreu 20 dias atrás. Fazemos isso até um limite de 3 meses para frente. Então, no nosso exemplo, temos lançado para frente o range IPDA de 20, 40, 60, onde iremos buscar por alguma mudança. Como notamos anteriormente, já houve essa quebra. Se houve uma quebra de estrutura nessa mínima, então estamos esperando o mercado passar a mover mais para baixo. Esperamos que ele, se for uma retração, ele deve preencher um liquidity void, como visto nesse exemplo aqui, em um range de 60 dias para frente. Esperamos um setup, essencialmente, se formar, e
Isso te dá um horizonte de tempo, às vezes tão longo quanto 60 dias de operação para você operar com alguma direção. Você pode usar isso para posições longas ou para estruturar o seu viés nos trades intradays ou short term. Aqui temos o Euro-USD no mesmo período. Veja como a máxima aqui faz perfeitamente junto com o IPDA de 60 dias. Veja bem que isso é um gráfico diário, então pense sobre o que estamos fazendo aqui. Estamos delineando qual o período de maior probabilidade no tempo. Nós teremos várias ferramentas para melhorar nossa precisão, mas é preciso entender quando esses setups ocorrem. Se isso fosse, na verdade, não aleatório, e essas coisas se repetem de ser mensurável e devemos ser capazes de ver algumas coisas se repetirem, respeitando alguns critérios, o algoritmo irá fazer algo nos próximos 20, 40, 60 dias, após uma mudança recente do mercado. Nós vimos uma máxima se formar no dólar aqui no 1º de dezembro, enquanto isso o euro fazendo uma mínima, e o preço se move quebrando estrutura para alta. Quando estivermos calibrando o nosso mercado por uma mudança quaternária, vá nos seus gráficos e marque nos seus gráficos. Se visamos um mercado altista em um range, devemos notar os próximos 60 dias um novo comportamento após a mudança de estrutura. Agora, se voltarmos para o começo dessa aula, voltamos no dólar aqui e notamos que o preço vem fazendo máximas maiores, formadas dentro do range IPDA de 60 dias, todas essas máximas maiores anteriores após a quebra de estrutura, todas elas estavam fechando esse liquidity void aqui. Quando termina de fechar dentro do range de 60 dias, com isso em mente, nós podemos voltar lá para o euro, que é inversamente correlacionado. Então, durante aquele período de formação de máximas maiores em que o dólar vinha fechando aquele void, veja que no range de 40 e 60 nós temos mínimas maiores sendo formadas no euro, ao invés de menores, como esperado devido sua correlação inversa com o dólar. Isso indica uma acumulação no euro. O ativo adjacente está falhando em fazer novas mínimas. Enquanto isso, no mesmo tempo, o ativo referência, que é o dólar index, vai estar renovando máximas. E em todo esse tempo que estamos esperando baixa, após o rompimento de uma mínima importante anterior, tudo que o mercado vem fazendo é preencher esse void. No euro já estaríamos esperando preços altistas após quebra de estrutura para pelo menos os próximos 3 meses seguintes. Juntando a isso, temos preços altistas também pela quebra de correlação, que foi formada nesses fundos aqui, e o preço vem fechar ao void, esse void do ciclo anterior, exatamente aqui na projeção de 60 dias. Essencialmente, o que estamos fazendo é estruturar o mercado em quartos e constantemente olhando para o mercado modularmente para a ação de preços e realmente olhando dentro disso por setups, ao invés de estarmos perdidos em uma quantidade enorme de dados. Podemos notar que o mercado tem um ritmo e um método como o mercado entrega o preço, mesmo em um gráfico diário como esse. A cada 3 ou 4 meses haverá uma mudança de sentimento, uma mudança de tendência. Isso nos dá bastante contexto, é mensurável, é específico e nos dá maneira de identificar essas coisas. Quando iniciarmos nossa ancoragem, devemos calibrar para identificar a mudança de sentimento, devemos identificar uma mudança de estrutura e é muito importante que você vá no seu gráfico e teste e estude realmente essas coisas. Há mais coisas que o ICT não fala e que não tenho como falar aqui, mas coloque no seu gráfico. Entenda tudo que é falado nessa mentoria, tire a lógica disso, você precisa ter lógica. E você verá como, você irá compreender como o mercado negocia. Olhamos para trás para ver onde está a liquidez, lançamos para frente para ver onde o próximo setup está. Saberemos assim quanto para trás devemos olhar e quanto lançarmos nossas projeções para frente, até quanto devemos esperar o movimento subsequente. Olhe o dia de hoje e marque o primeiro dia do último mês completo. A partir daí, temos nossa ancoragem, olhamos para trás e lançamos para frente. Para dar um exemplo mais atual, como eu só mexo com futuros atualmente, eu fiz um estudo baseado nessa aula. Nós temos aqui o Nasdaq na esquerda, o S&P 500 aqui no topo e o Dow Jones embaixo. Os três são correlacionados, então podemos estar procurando entre eles acumulações para procurar compra ou distribuições para venda, distribuições do Smart Money, né, que é o nosso SMT. Notem que eu marquei as quebras de estrutura e os SMT
que ocorrem a cada mudança, utilizando o Nasdaq como adjacente e os outros como benchmark ou referência, né? Se fosse aleatório, hoje, 8 anos depois do exemplo de 2016, isso aqui teria relevância? Não acreditem em mim, nem no ICT, nem em ninguém. Seu gráfico não mente. Boa sorte.